Azinho dividido por seno de azão igual a Bzinho dividido por seno de Bzão e igual a Czinho dividido por seno de Czão. E tudo isso igual a 2 vezes o raio da circunferência. Essa é a chamada lei dos senos. Nós temos ainda, gente, a lei ou teorema dos cossenos. Nesse caso, você vai fazer o seguinte. Você vai escolher um dos lados para começar, digamos o lado A. E a lei dos cossenos ficaria assim enunciada. Esse lado A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C vezes o cosseno de A, no caso de Azão. Repare, você começou com o Azinho e acabou com o ângulo que está oposto a ele, que é o Azão. E depois que você usou o Azinho no começo, você não usou mais o lado A entre o cosseno e o valor dele, certo? Esta é a lei dos cossenos. Onde é que eu posso usar essas duas leis? Tanto faz em qualquer triângulo, onde você quiser. Não esqueça que a gente chama de lei ou teorema porque a gente pode provar, a gente pode demonstrar tudo isso aí. Tá? Então, se tem demonstração, é chamado de lei ou teorema. Certo? Esses são triângulos o quê? Quaisquer. E nesses triângulos nós também podemos encontrar a lei das áreas. Como é que a gente acha a área de um triângulo? Base vezes altura sobre 2. Mas a gente pode fazer assim, num triângulo qualquer, a área do triângulo é igual ao semiproduto de 2 de seus lados vezes o seno do ângulo que está entre eles. Nossa, professor, meu Deus do céu. Vamos devagar. Então, assim, eu vou chamar a área de A. A área A, ou A ou S, né? A área A é igual a meio. Aí você pega 2 lados, tanto faz. Pode ser, por exemplo, A vezes B. Então fica meio vezes A vezes B vezes seno de C. Porque C é o ângulo que está compreendido entre A e B. Assim a gente consegue encontrar a área de um triângulo qualquer. Fechado? Bom, falamos bastante sobre triângulos, não é verdade? Mas não são só os triângulos que importam, gente. Nós temos também outros polígonos quadriláteros. E o que é um quadrilátero? É um polígono que tem 4 lados, 4 ângulos, 4 vértices e 2 diagonais. Não, 4 diagonais não, 2 diagonais. A soma dos ângulos internos de um quadrilátero vale 360 graus. E a soma dos ângulos externos também, 360 graus. Mas para facilitar o estudo, nós vamos separar os quadriláteros em paralelogramo, retângulo, quadrado, losango e trapézio. Vamos lá? De um em um. Começamos com paralelogramo. É um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos e iguais, paralelos e congruentes. Os ângulos opostos também são de mesma medida. A soma de 2 ângulos vizinhos vale 180 graus. Então essa figurinha que você está vendo aí, o paralelogramo tem todas essas características, ok? Claro que ele também só tem 2 diagonais, tá, gente? Sendo que as 2 diagonais elas se encontram exatamente no centro da figura. E nós temos também a área do paralelogramo. Para você encontrar a área do paralelogramo, você usa o quê? Multiplicar a base pela altura. Então repare que na figura você tem o valor da altura e observe que a altura forma 90 graus com a base. Certo? E agora nós vamos falar do retângulo, que aliás é um paralelogramo. É isso mesmo. O retângulo, pessoal, é um paralelogramo porque os lados opostos são paralelos e congruentes, e iguais. Os ângulos opostos também têm a mesma medida. As diagonais do retângulo se encontram também no centro da figura. A vantagem do retângulo é que os lados já formam 90 graus entre si. Então, quando você encontra a área de um retângulo, basta que você multiplique os 2 lados, base vezes altura. Mas que o retângulo é um paralelogramo, sem dúvida nenhuma. Certo? Próximo, nós temos agora o losango. Meus amigos, o losango é também um paralelogramo. Sabe por quê? Porque os lados opostos também são paralelos e congruentes. Só que o losango, ele tem os 4 lados iguais, os 4 lados de mesma medida, né, congruentes, e ele tem as diagonais dele formam 90 graus entre si. Então, se você observar as diagonais, veja como elas formam 90 graus. Se a gente chamar uma diagonal de Dzão e a outra de Dzinho, para você encontrar a área de um losango, basta que você faça o seguinte, a área de um losango é igual Dzão vezes Dzinho dividido por 2. Mas se você esquecer dessa fórmula, basta você reparar que o losango está dividido em 4 triângulos iguais. Então você pode achar a área de um triângulo e multiplicar por 4. Aqui no Brasil, nós chamamos de losango. Mas na maioria dos outros países, ele é chamado de rombo. Como é que é, professor? Rombo.
Sabe por quê? Porque em grego o losango se escreve rhombos. E os outros países usam esse termo, e o Brasil prefere usar o losango. Eu até entendo por quê. Você imagina numa prova de vestibular, você lê assim, considere o rombo a seguir. Quer dizer, o cara vai pensar que é alguma sacanagem. Por isso que a gente usa o termo losango. Certo? Então sempre que você ouvir alguma coisa que é romboédrico, por exemplo, é porque ela advém de um losango. Ok? O que mais? Temos ainda o quadrado. O quadrado é campeão. Sabe por quê? O quadrado ele tem os 4 lados iguais, congruentes, os 4 ângulos iguais, os 4 ângulos congruentes, as 2 diagonais do mesmo tamanho, né, iguais. E um detalhe, o quadrado, gente, eu posso dizer que é um losango, que é um paralelogramo e que é um retângulo. Ué, mas por quê? Bom, ele é um paralelogramo porque ele tem os lados opostos paralelos iguais. Ele é um losango porque ele tem os 4 lados iguais e as diagonais perpendiculares. E ele é um retângulo porque ele tem 4 ângulos retos. Então o quadrado ele se encaixa na definição dos outros 3. E como é que eu calculo a área de um quadrado? Base vezes altura. Só que como os lados são iguais, você pode fazer L vezes L, que dá L ao quadrado. E aí você acha a área de um quadrado. E o único que é diferente dos outros é o trapézio. O trapézio é um quadrilátero que tem apenas 2 lados paralelos. Os outros 2 não são. Esses 2 lados do trapézio que são paralelos, eles são chamados de bases do trapézio. Tá? Só que o trapézio também tem uma altura, lembra? Pensa assim, a altura pode ser a distância entre as 2 bases. Ou você sai de uma base formando 90 graus com a outra. O trapézio, para que você calcule a área, você pode usar a fórmula base maior mais base menor dividido por 2 vezes a altura. É uma média das bases vezes a altura. E o trapézio a gente pode classificar assim. Um trapézio é chamado de isósceles quando os lados opostos, que não são paralelos, são iguais, são congruentes. Um trapézio é chamado de retângulo quando ele possui 2 ângulos vizinhos, adjacentes, congruentes. Né, de 90 graus, é claro. E se o trapézio não for nem uma coisa nem a outra, se pode chamar de escaleno. Os vestibulares gostam muito do trapézio isósceles. Tá? Então, lados opostos não paralelos iguais, congruentes, os ângulos da base de baixo são iguais e os ângulos da base de cima também. Ok? Esses são os quadriláteros. Falamos de triângulos, de quadriláteros e agora círculo e circunferência. E círculo é a mesma coisa que circunferência? Não, não é a mesma coisa. Circunferência é uma coisa, círculo é outra. Veja só. Os termos são circunferência e círculo que são usados para coisas diferentes. Eu explico. Circunferência é uma palavra que você usa quando você está falando só da linha. Só apenas da linha. Quando você fala círculo, é porque você está falando do quê? Da figura toda. Então você imagine assim, um aro de metal, só o aro de uma bicicleta, por exemplo, ele é a circunferência. Agora, se você pegar uma chapa em forma de círculo, a chapa toda é o círculo. Então a figura toda é o círculo e apenas a linha é a circunferência. E o que eles têm de tão importante? Bom, para você calcular, por exemplo, o comprimento de uma circunferência, você usa qual fórmula? Você conhece, né? Qual é? 2 vezes π vezes r, 2πr. Para você calcular a área de um círculo, qual é a fórmula que você usa? π vezes r ao quadrado. Agora, e quem é o π? Bom, aí tem uma história. Se você pegar uma circunferência, qualquer circunferência, imagine que você vai medir o comprimento dela e você vai medir o diâmetro. Professor, eu esqueci o que é o diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. Tá? O raio é a medida que vai do centro até a circunferência. Ok? E o diâmetro é o dobro disso. Então, imagina que você pegou uma figura circular qualquer. Vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui um objeto circular. E nesse objeto circular, eu vou medir o comprimento e o diâmetro. Então, eu faço assim, ó. Eu vou medir o comprimento desse objeto. Imagina que eu passei um barbante aqui em volta e medi o comprimento. E vou medir o diâmetro, que é o dobro do raio. E aí, eu vou dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro. Se eu dividir, sabe quanto é que dá? 3,14. É isso mesmo. Agora imagina que você pegou uma moeda de qualquer tamanho. Se você pegar uma moeda e medir o comprimento da moeda, da circunferência, e dividir pelo diâmetro, dá quanto? 3,14. Gente, em qualquer objeto circular, se eu tirar a medida do comprimento e dividir pelo diâmetro, dá sempre 3,14. Daí surgiu o valor do π. Acontece assim, π é a inicial da palavra circunferência, da palavra perímetro, mas da palavra circunferência em grego. Por isso que se usou a letra π. Para não ficar escrevendo 3,14 sempre, batizaram de π. Ok?
Então, quando você usa o comprimento da circunferência, que é 2πr, e a área do círculo, que é πr ao quadrado, esse π ele vale aproximadamente 3,14. Nos vestibulares, cuidado, se ele não fornecer o valor do π, você usa 3,14 como aproximação. Mas tome cuidado porque alguns vestibulares usam π igual a 3. Use o valor que o vestibular te der. Tá? Depende de cada vestibular. Feito? E o que mais? Existe uma situação, pessoal, que é importantíssima, que é quando você tem um triângulo inscrito num círculo. Tá? Isso daí é importantíssimo. Então, eu quero que você veja essa figura aí. Veja só. O triângulo ABC, ele está inscrito nessa circunferência. Agora você repare que um dos lados dele está passando sobre o centro da circunferência, correto? Quando isso acontecer, gente, quando um dos lados for o diâmetro, significa que o triângulo é retângulo. Essa é uma das questões mais cobradas de vestibular. Então, de novo, tem um triângulo inscrito numa circunferência. Você quer saber se esse triângulo é retângulo ou não. Para ele ser retângulo, um dos lados do triângulo tem que passar sobre o centro da circunferência. Ou seja, um dos lados do triângulo tem que ser o diâmetro. Aí o triângulo é retângulo. Certo? E para concluir, nós vamos falar sobre uma das partes do círculo que os vestibulares mais gostam, se não for a que mais gostam, que é o setor circular. Para falar de setor circular, pessoal, eu vou pensar numa situação clássica, que é a seguinte. Imagine que você saiu com seus amigos e foi a uma pizzaria. E aí vocês pediram uma pizza e a pizza veio dividida em 8 partes. Cada uma dessas partes, cada uma dessas fatias, cada um desses pedaços da pizza, a gente pode chamar de setor circular. Desde que você saia exatamente do centro do círculo. Então o que é o setor circular na verdade? É uma fatia do círculo. Essa fatia, veja só, ela tem um ângulo central aí que é o alfa, ela tem o raio da circunferência que é o R. E nós podemos usar uma regra de 3 para achar a área dessa fatia, a área do setor. Quer ver como é que a regra de 3 é assim? πr ao quadrado está para 360 graus, assim como a área do setor está para alfa. Veja, πr ao quadrado é a área do círculo todo, 360 é uma volta completa. Aí, a área do setor está para uma parte do ângulo, por isso, repetindo, πr ao quadrado está para 360, assim como a área do setor está para alfa. Multiplicando o cruzado, você acha a área do setor. Agora, imagine que nesse mesmo desenho, a gente vai colocar aí um L. Esse L é o comprimento desse arco, gente. E para descobrir o valor desse L, você também usa a regra de 3. Só que daí você compara o comprimento da circunferência toda com o comprimento desse arco. Assim, ó. O comprimento da circunferência toda é 2πr e ela corresponde a 360 graus. Só que você pode usar ou 360 ou 2π radianos, porque 360 graus corresponde a 2π radianos. De novo, 2πr está para 360 ou 2π, assim como L está para alfa. Se você usar, ao invés de 360 2π, você pode cortar. E aí, multiplicando o cruzado, você vai chegar onde? Você vai chegar na formulazinha L igual a alfa vezes R. Tudo bem? Essa fórmula L igual a alfa vezes R, você deve usar quando você usar o alfa em radianos. Se você quiser usar graus, aí você usa a regra de 3. 2πr para 360, o L para alfa. Feito? Com isso, meus amigos, nós encerramos mais uma aula de matemática, mas ainda não acabou. Nós nos veremos para falar mais coisas importantes. Até lá!